Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do LaCast. Eu sou o Kleiber, o seu host. Estou aqui com o Vini Teixeira, meu co-host. Fala, Vini. E aí, pessoal? E hoje temos um convidado muito especial, o Miller. Como é o sobrenome, Miller? Desculpa. Na verdade, meu segundo nome é Miller. Seu segundo nome é Miller? Meu nome é Michael Miller. Michael Miller. Mas aí todo mundo me chama de Miller por aqui, né? E é isso aí. E ele é da área de comunicação do Diretório Acadêmico do IC, né? O Diacon, Isso o aí. famoso. Famoso Diacon. Famoso Muito Diacon. obrigado por vir também, cara. Valeu, prazer vocês terem me chamado aqui pra falar um pouquinho do Diacon. E é isso aí, vamos lá, dale. Vamos embora. E pra quem não conhece o Diacon, né, é o Diretório Acadêmico, e a gente vai fazer muitas perguntas referentes a isso e por que o Diacon é importante, por que ele existe, e por que você, aluno do IC, provavelmente deveria se importar com ele e com a existência dele. Mas antes de tudo, você vai deixar o like no YouTube, você vai compartilhar esse episódio com seus amigos, com a sua avó, com a sua mãe, com seu pai. Todo mundo que pode achar isso aqui minimamente relevante, você pode compartilhar e ajudar a gente a continuar com esse projeto, né? E no Spotify tem as 5 estrelas, que você pode avaliar a gente também positivamente. E eu sempre faço o seguinte, eu peço para vocês colocarem o like agora no começo, e se vocês não gostarem do episódio, vocês no final tiram e aí fé na jornada, porque é muito mais fácil você acabar gostando do episódio e esquecer de dar o like, tá ligado? E acaba não ajudando com essa positividade com a gente. Então deixa logo o like aí e você só tira se você não gostar, tá certo? Então, siga a gente no nosso Instagram, lacomp.ufal. Bora seguir os caras. lacomp.ufal. E também no nosso YouTube, né? Se você não tá assistindo pelo YouTube, está assistindo pelas plataformas de áudio, você pode pesquisar na barra do YouTube Liga Acadêmica de Computação UFAL ou Lacomp UFAL. Você vai encontrar o nosso canal lá, que tem a playlist do LaCast, para você se deliciar com todos os episódios do LaCast que já foram postados, tá certo? Então, sem mais delongas, bora pro episódio. Então é isso, Miller. Eu queria perguntar primeiro para você. Eu vou fazer o papel da pessoa completamente leiga que tá chegando na universidade agora. O que é um diacon? O que é? Qual a função dele? Muita gente, às vezes, que tá até no meio do curso, não sabe exatamente o papel do diacon, né? Muitos veem, às vezes, o diacon como simplesmente um grupo que tá lá, que a galera pede as fardas. Cadê as fardas aí, diacon? Manda as fardas aí. A gente vai lá, solicita. Mas não é só isso, né? O Diacon, que é o Diretório Acadêmico, tem todo o propósito e uma proposta de apoio aos alunos e de suporte. Então, você já deve ter ouvido falar do colegiado, né? Que é sempre que tem alguma pauta, algum problema, teve um conflito entre professor, aluno, coordenação, secretaria, enfim. Qualquer pauta que seja válida e importante para o Instituto de Computação, isso chega a gente, do Diacon, e junto ao colegiado, né? Nós temos as reuniões com a coordenação, direção, para tomar essas decisões que são importantes para o Instituto, né? Decisões, por exemplo, muitas vezes ocorrem, né, algum problema com alguma matéria específica, a galera tem um problema com a matéria do IEM, de outro instituto, precisa se reunir, e é realmente necessário ter o Diacon intermediando isso aí. É uma forma de ajudar nessa comunicação, porque muitas vezes os alunos têm dificuldade de um aluno novo chegou agora, chega lá direto na coordenação para poder pedir alguma coisa, estar com algum problema. Então, o Diacon tá lá, nesse meio, dando suporte ao aluno. A gente faz as fardas também, né? Tem outras coisas. Estamos tentando fazer eventos, né? Como, acho que daqui a pouco a gente vai falando mais, né? Teve o Borrogá, né? Que a gente fez, o campeonatozinho lá de jogos, para interagir com a galera. Mas, basicamente, isso aí. O Diacon, o propósito principal é de apoio e suporte aos alunos, junto com a coordenação, secretaria, enfim. E como que você vê, qual a importância, na sua opinião, do Diacon? A importância dele hoje em dia para os alunos? Hoje em dia, cara, eu vejo a importância para os alunos terem uma certa representatividade quando a gente fala dessa hierarquia que existe numa universidade, né? Porque muitas vezes os alunos estão lá no curso, mas estão meio soltos, né, por fora das coisas, e eles, principalmente aqui no IC, tem muita gente que não tem uma certa facilidade de se comunicar, né? E tem dificuldade de se comunicar até com os outros alunos. Imagine de chegar a um professor, de chegar a um coordenador, isso é muito difícil. Então, eu acredito que a importância do Diacon é principalmente a representatividade que ele tem para os alunos. É uma forma que os alunos têm de ter uma certa facilidade, né? E um auxílio para a comunicação com as pessoas que estão, digamos, acima, né, dos alunos, né, que são os professores,
secretaria, coordenação, direção, enfim, os laboratórios, né? Porque a gente tem tentado, principalmente na Semana dos Calouros, fortalecer muito isso do aluno chegar aqui no IC e saber o que existe aqui no IC. Saber que existem laboratórios de projeto, que existe pesquisa, existe extensão, existem diversas formas de crescer, pessoalmente, profissionalmente, enfim. Então, tem essa questão da representatividade, né? E também essa questão do Diacon estar lá dando aquele pequeno empurrãozinho quando for possível, né? Quando tiver ao nosso alcance. Tem, por exemplo, você falou sobre colocar o aluno meio que a par de algumas coisas que acontecem no IC. Eu lembro quando eu entrei, quando eu era calouro, que teve a Semana do Calouro, né, e tal, e acho que isso aí foi tudo organizado pelo próprio Diacon, a iniciativa também vem do Diacon. Essa última que teve agora, que foi, no caso, vocês que fizeram também, eu participei, não como calouro dessa vez, né, mas dando uma mini aula. Enfim, acho que é muito legal porque quando eu entrei eu tava muito perdido de tipo assim, como que vai, o que tem aqui? O que eu tenho que fazer na faculdade? E aí, por exemplo, na Semana do Calouro vão ter algumas palestras sobre os laboratórios que você falou, vão ter algumas aulas para te botar mais ou menos, para nivelar um pouco mais, para você não entrar sem saber nada e tudo mais. Acho que isso é um papel importante também do Diacon, que se não tivesse eu ficaria muito perdido. De fato, né? E se o LaCast existe, é muito provavelmente porque eu conheci o Vini no Adote Seu Calouro. Eu fui o padrinho do Vini no Adote Seu Calouro. Então, tipo, foi conversando com ele e, tipo, era tudo anônimo, né? Como que funcionava? Você preenchia o formulário como padrinho e o calouro, ele ia escolher o perfil que achava mais interessante pra ele, escolher o padrinho, né? Assim que funciona. Não sei se funciona ainda hoje. Hoje não. Hoje em dia é um sorteio mesmo. É um sorteio. Não tem mais essa questão do perfil. Aí, essa ideia aí foi por conta do seguinte: a galera queria escolher o perfil, né? Então ele queria conhecer uma pessoa que já tem interesses parecidos com o seu. Aí a gente falou, não, vamos deixar totalmente aleatório, que cai uma pessoa que não tem nada a ver com a outra e a gente faz elas interagirem. Então, aí mudou um pouquinho essa dinâmica aí, mas... Justo, mas a dinâmica da outra época foi que basicamente, na hora de colocar no Spotify uma playlist que eu coloquei um álbum do Pink Floyd, eu acho que o Vini viu isso e pensou... Esse período que tinha o negócio da playlist lá. Era a playlist, aí ele olhou assim, pensando, vou escolher esse cara aí. E aí, no final das contas, acabei descobrindo que era o Vini e tal, e a gente começou a conversar, descobriu que ele gostava de podcast também, eu mesmo fazia meu podcast próprio. E ele tinha o dele com os amigos dele e tal, não sei o que. Tipo, bicho, existe esse... Eu falei, não, Vini, eu faço parte de um projeto aqui do IC, do LaCast, não sei o que, de podcast. A gente precisa de gente pra apresentar, gente pra botar a cara, etc. Ele falou, oxe, bora embora. Aí o Vini já puxou os amigos dele também pra cá, o Caio, que edita o LaCast, ele tá aqui com a gente também por conta do Vini, ele fez essa ponte pra gente e tal. E, assim, tudo isso por conta do Diacon, inicialmente, né? Eu lembro que... Na vez em que eu entrei no IC, eu nem... Assim, era pandemia, né? Então, eu não tinha entrado no IC ainda. Fisicamente, como aluno, né? Era só online. E ainda assim, já me colocaram em grupos. Eu me senti muito incluído pela chapa do Diacon que estava na vez que eu estava lá, presente. Eu entrei como calouro. E já foi uma experiência muito boa pra gente, no geral. Então... O papel do Diacon é muito importante, ainda mais para o calouro que entrou numa boa chapa do Diacon, que realmente quis abraçar as pessoas e trazer os calouros para o IC e apresentar de fato. Você ter a noção de que existe a ideia do empréstimo de chaves, por exemplo, na secretaria, que você pode pegar a chave da salinha de estudos, que é muito útil, a salinha, os laboratórios de computação. O famoso Lab 3 ali. O Lab 3 a galera pega direto, que você pode usar enquanto os professores não estão dando aula lá dependendo do horário, né, e tal. A própria salinha de convivência, que é uma salinha muito boa, que tem cafeteira, que tem um sofá, um ar-condicionado legal. Então, tipo assim, apresentar para as pessoas a gama de possibilidades que o Instituto pode oferecer para elas, né? E eu acho isso muito interessante. Mas já que a gente entrou nessa ideia de, tipo... as ideias que são passadas de chapa para chapa, eu lembro que eu li o relatório da chapa de vocês na época da eleição e vocês falavam de manter... bons eventos que vocês consideravam bons das chapas anteriores, que foram que trouxeram benefício para o Instituto. Mas primeiro, como é que se forma uma chapa do Diacon e como que essa chapa vai para frente no final das contas? Cara, essa chapa atual foi uma coisa engraçada assim, porque a chapa anterior
era composta do Lucas Lisboa, né, e o Rodrigo. Vocês conhecem o Rodrigo? Sim, sim. Pronto. Ele era o apresentador do LaCast. Pronto. Aí o que aconteceu? A galera toda da chapa atual é todo mundo muito próximo mesmo, sabe? É uma galera que tem a conexão desde o início, que a gente entrou em 2019. Tá o Gabriel como presidente, a Fernanda como vice-presidente. Eles entraram junto comigo em 2019, aí eu fiquei como coordenador de comunicação. O outro é o Márcio, que também entrou em 2019, e o único que não entrou junto com a gente foi o Eduardo, que é de engenharia da computação. Conhecem ele também, né? Sim. Então, aí o que aconteceu? A primeira coisa foi a iniciativa assim, do Rodrigo, que veio falar com a gente, ó, Lisboa tá terminando, né? Ele tava já perto de se formar e tal. Ele não tem o interesse de continuar com a nova chapa, então foi basicamente uma ordem que a gente teve assim, ia querer dar continuidade realmente do trabalho anterior. Só que aí toda a galera que tava na chapa anterior foi saindo, né? E com isso foi a conexão com o Rodrigo, mas o Rodrigo também disse que ele queria ficar só como voluntário. Aí dessa forma juntou a galera, amigos mesmo, pessoas muito próximas. E a gente falou, então vamos botar isso pra frente, né? Todo mundo já num estágio avançado do curso e a gente nunca tinha parado para pensar, né? Em como seria bom também fazer esse papel de estar no Diacon ajudando os alunos. Porque eu também tive uma ajuda do Diacon quando eu cheguei no curso. Teve algumas dificuldades também e isso também fez a gente pensar no que a gente pode melhorar, né? Como Diacon. Então a chapa foi isso, foi uma reunião de amigos, junto com a conexão com o Rodrigo e o Lisboa, para a gente formar essa chapa Linus Torvalds, que é a atual chapa, né, que está aí no Diacon. E o processo burocrático para que essa chapa prosseguisse, como é que funciona? Cara, o processo burocrático, falar para tu que eu tô bem por fora dessa parte, porque realmente eu só entrei assim na comunicação mesmo, diretamente para falar, ó, você vai cuidar do Instagram e tal, verificar e-mail, responder os alunos e tal, mas quem ficou de lidar com a burocracia e tudo isso foi o Gabriel. O Gabriel foi pesado para ele, mas eu tô ligado que teve uma certa burocracia aí, porque também tem aquela questão, né? Quando a chapa do Diacon entra, tem a primeira responsabilidade lá que tem é a questão do colegiado, né? Porque tem que definir essa eleição do colegiado, né? Aí os alunos se candidatam, teve um certo conflito, uma certa confusãozinha no início porque tava faltando pessoas com interesse no colegiado. Então a gente saiu buscando, falando, e aí, ninguém vai se candidatar? E nada, ninguém aparecia. Aí quando aparecer alguém, depois fui conversar com a pessoa desistiu, enfim. Acho que foi a parte mais chatinha que teve aí do início dessa chapa atual. Foi para conseguir definir pessoas para se elegerem para o colegiado e conseguir fortalecer, né, a importância do colegiado, né? Porque a maioria estava simplesmente esquecendo o quão importante é ter o colegiado lá para poder lutar, né, pelos nossos direitos e por todas as pautas e problemas que a gente precisa solucionar, né? Que sempre vai ter alguma coisa, né? Sempre vai ter algo a discutir e o debate sempre tem que ser aberto, né? Mas basicamente assim, teve uma burocracia assim no início para definir realmente a chapa. Tem um documento lá para poder enviar também, mas enfim, eu tava em off disso aí, né? Eu não precisei. Você cuida do seu setor e tá tudo bem, tá Cuidei do ligado? meu setor O e é isso. presidente que se vire lá com O Gabriel se os lascou lá, papéis. Coitado, Gabriel. Sim, então cada membro do Diacon tem meio que uma funcionalidade, digamos assim. Esqueci a palavra agora. Um cargo. É um cargo. Quais são esses cargos nessa chapa atual? Tá, tem o tesoureiro, que é o Eduardo. Ele lida com a finança, então a gente precisa alocar recursos, né, financeiros para poder promover coisas no IC, né? A gente conseguiu promover 2 eventos durante a Secomp. Inclusive, agradeço ao pessoal da secretaria, né, da Liga Acadêmica, porque a gente conseguiu fazer uma ponte junto deles para promover os 2 eventos em parceria diretamente com a Secomp, que foi o Code Fest. Esse eu participei. Você participou? Ei, massa, não? Foi massa, cara. Massa. Teve o Code Fest, né, onde a galera chegou lá, fez o seu artigozinho e apresentou a sua ideia, o seu projeto, sua ideia inovadora lá, foi muito massa. E teve o Borrogar. O Borrogar é uma coisa assim... todo mundo sempre fala de ter um campeonato de jogo. Todo mundo fala aqui no IC. Então a gente falou, não, tá na hora de ter esse campeonato durante a Secomp, né? Porque a Secomp é o principal evento que a gente tem anual. Então, teve esses 2 eventos aí, né? Então,
para organizar eventos, precisa do cara que tá lá, o tesoureiro, no caso o Eduardo. O Márcio, como secretário, ele fica responsável por exemplo, toda reunião que a gente tem do Diacon tem que ter a ata, né? Então o Márcio fica responsável por todas as atas, não só de reuniões internas, como reuniões externas que podem ocorrer. Então o Márcio lida com a burocracia também, né? Não é só o Gabriel e a Fernanda, o Márcio também tem que lidar com isso, como secretário. Ele também auxilia lá no e-mail institucional. Às vezes é o Márcio, às vezes sou eu. No caso, agora eu vou falar do meu papel como coordenador de comunicação. Verifico os e-mails, né? Sempre tem alguma dúvida de algum aluno. O Instagram tem sido um canal de comunicação muito importante. Depois que passou a Secomp, assim, eu confesso que nesse início de ano não teve muita movimentação, né? Até porque quando começa o ano vem um monte de coisa e eu confesso que eu perdi um pouco a noção do tempo, porque tem muita coisa off, né? A gente não é só do Diacon, né? Sim, de fato. Tem trabalho, tem período, tem muita coisa a fazer, mas enfim. No ano passado a gente movimentou bastante o Instagram do Diacon, né? Teve uma ajuda de um pessoal aí de design muito massa, teve calouros, a gente conseguiu descobrir alguns talentos, alguns calouros, aí eu posso mencionar um deles, se chama Caio. O cara já é muito desenrolado, né? Ele já participa de programação competitiva e tudo. Primeiro período ele chegou lá, conversou com a gente e aí, eu posso ajudar, no evento. Cara, desenrolou, fez arte, Photoshop, ajudou a gente em tudo que ele podia. Não só ele, né? Eu tô dando só um exemplo. A gente foi juntando uma galera, né? E aí eu, como coordenador de comunicação, né? Tive que organizar esse pessoal. Então, quando tem um evento, eu divulgo, eu aloco as pessoas para fazer as artes, essas pessoas fazem as artes, passam para mim, eu analiso, né? Vejo se tá tudo de acordo, né? Se tem a identidade visual, tá tudo ok com o Diacon, faço a publicação. Aí quando alguém posta alguma coisa, também faço o repost, né? Quando o Kate precisa de alguma divulgação, algum mini curso que vai acontecer, enfim. Eu tô sempre acompanhando o Instagram e respondendo quem manda mensagem lá no direct. Beleza, eu falei dos 3 cargos, né? Falei do tesoureiro, secretário, coordenador de comunicação. E aí entra, né? Presidente e vice-presidente. E aí que entra a lapada, né? O rojão. Porque qualquer bronca que acontece, o presidente e vice-presidente tem que estar lá, tem que estar respondendo. Inclusive a gente cometeu uma pequena falha aí, porque teve uma plenária, né? E não tinha aparecido ninguém do Diacon. A gente acabou deixando passar essa informação. Tava uma correria tão grande, porque eu, Gabriel, Fernanda, a gente tava participando de um evento, de um projeto. Fora a gente acabou esquecendo que o evento era o dia inteiro, né? A gente não tava nem aqui no IC. Uhum. Aí do nada avisaram, ei, tendo plenária, pô. Cadê a galera do Diacon na plenária? Acabou falhando isso aí, mas a gente tá sempre tentando dar o nosso máximo, certo? Pra poder... Tem que lembrar que todo mundo que tá no Diacon é aluno, né? Todo mundo é aluno, todo mundo assim, tem as suas responsabilidades, as matérias pra pagar, tem os projetos de extensão pra fazer e tal. Então é isso. Seres humanos, né? Aí já emendando isso aí que vocês perguntaram dos cargos, né? Aí como eu tava falando muito de evento, aí o que a gente tava tentando fazer, junto com a secretaria, para esses eventos contarem como horas de extensão, né? Porque a ACE tem sido um certo empecilho para muitos alunos que já estão no final do curso, né? Porque teve a mudança de grade curricular, que trouxe muitos benefícios, né? As eletivas, as ênfases, etc. Mas aí teve essa questão das horas de extensão, e a ACE de evento, a gente vê que é a ACE mais fechada que tem. Porque quando a gente fala da ACE 1 até a 4, que são os grupos, né? Nós temos grupos, temos o GEMA, temos o ASHA, tem a Computer Society, o Kate, Temos o Lacast. temos o Lacast. Olha, quem quiser precisar de mais editor aí, né, velho? Alguma coisa aí, né? Tem uns cargos aí disponíveis. Vou falar com os caras aí, pô. Enfim, a gente tem alguns grupos, né? Mas no geral é para ACS da 1 até a 4. Quando a gente fala de evento, aí pega, porque eu vi que tinha muita gente que não tinha a ACS 5. Tava precisando muito da ACS 5. Aí eu conversei com a Ana, o Gabriel. O Gabriel ajudou muito nisso. O Gabriel tem uma relação... O Gabriel é incrível. O cara consegue se comunicar muito fácil com qualquer pessoa, pô. Ele chega com qualquer pessoa de uma forma muito fácil. E ele é o cara que mais desenrola isso aí da comunicação mesmo. Então, a comunicação que eu falo de conseguir o contato com o pessoal, né? Da coordenação, direção. E aí, isso é muito bom ter ele como presidente. Ele tá fazendo um papel muito massa mesmo como presidente do Diacon.
O bicho, velho, tem dia que o cara não tem tempo pra nada, pô. É o homem reunião, pô. O cara tá sempre resolvendo alguma bronca, resolvendo alguma coisa. E aí, pô, com isso, a gente tá conseguindo definir isso aí, né? Claro, tem uma burocracia também de... Porque a ACE tem que contar 75 horas, né? E aí, como o evento vai contabilizar 75 horas, né? Aí entra a questão, né? O evento em si dura poucas horas, né? São 2, 3 dias lá na Secomp, 2 horinhas. Mas tem o trabalho, né? Trabalho por fora, né? Não só do Diacon, o trabalho dos voluntários que passaram dias e dias fazendo artes no Photoshop. A galera que ficou preparando os textos, tem a produção textual também, enfim. Aí, a principal pauta em relação, assim, a horas que a gente tá tendo é conseguir formas dos alunos terem como adquirir a ACE5 de evento. Entendeu? É isso aí. Mas, por exemplo, os eventos que a gente está tratando, teve o Codefest e teve o Borrogar. O Borrogar. Esses dois contaram como hora de evento? Eles conseguiram fazer dessa forma? A gente já conseguiu, mandou para a secretaria, no caso, formando um ACE só. A ACE5 é a junção do Codefest com o Borrogar, porque os voluntários que contribuíram em um contribuíram no outro. Foi uma coisa só, né? Quem ia fazer um design no Photoshop para um evento, fez pro outro também. A gente juntou isso tudo, fez um documento descrevendo, a gente vai tentar replicar isso, porque a ideia é que a gente tenha Borrogar e Codefest todo ano, né? Para dar prosseguimento nisso e definindo um documento formal, falando, ó, quais são as atribuições, quais são as tarefas. Cada tarefa realmente está de acordo com a quantidade de horas, aí isso a gente está elaborando no momento, finalizando essa parte. A gente enviou um documento parcial já para o pessoal da secretaria. Aí eles vão analisar, né, ver se está tudo de acordo. Vai ter que ir para o colegiado, provavelmente, né, porque tudo que envolve, né, qualquer questão aí de horas, tem que ver, né, de acordo com o colegiado, se está tudo certo. Mas sim, a gente organizou para ser a ACE5 a participação como voluntário nos dois eventos. E a ideia é manter isso, então, toda vez que tiver Secomp, ter o Codefest e ter o Borrogar. E tentar melhorar o evento. O Codefest poderia ter sido alguma coisa maior, né? Teve poucas equipes, né? Pois é, mas acho que com o tempo isso vai melhorando, isso vai crescendo, especialmente porque acho que como era o primeiro, acho que o pessoal não sabia muito bem como ia ser, acho que agora a partir desse momento já vai ter mais engajamento. Eu lembro que eu entrei meio que assim, sem saber nada, porque eu entrei e um amigo meu só chamou, bora fazer isso aqui? Aí eu falei, bora, mas eu não sei como é que faz. Ele falou, problema não, aprende. Aí eu fui e aprendi. E acho que se o pessoal encarar dessa forma, eles vão ver que é uma ótima forma de aprender, né? Porque é realmente uma simulação de, tipo assim, um projeto de verdade. Você vai ter lá até o dia da apresentação para você fazer seu projeto e tudo mais. E é a oportunidade de você colocar, tipo assim, eu vou aprender isso aqui. Aí você bota lá pra aprender e faz. E, tipo assim, como é o Codefest, você não tem a necessidade de implementar tudo que você se propõe. Você pode fazer um projeto um pouco menor do que você se propôs no início. Que foi o que aconteceu, inclusive, no meu projeto. Não deu tempo de fazer tudo o que a gente queria. Porque a gente sempre tenta fazer uma coisa muito grande... E no fim das contas acabou que o principal do projeto ficou pronto e, nossa, foi muito legal a experiência. Foi bem legal. Massa, velho, massa que tu gostou. E aí, pô, como eu tava falando, a ideia é passar para os próximos períodos, todo ano ter, né, todo evento. Com isso, né, a chapa do Diacon, né, tem um prazo de validade, né? Então a ideia é que a gente tenha um documento definido que vai servir para todo mundo. Quando mudar a chapa do Diacon e entrar uma nova chapa, futuramente... eles já terem isso aí pronto, né? Ter um documento pronto. Então, não ter esse trabalho todo de elaborar o evento, toda a ideia do zero. Porque é muito bom também a gente ter isso definido no IC. Porque assim como a gente tem grupos de extensão já definidos, falar, se você entrar no Kate, vai ter tais atividades, você vai conseguir essas horas em tanto tempo. Da mesma forma, a gente precisa disso para evento, né? Acho muito válido a gente ter isso definido já para evento. A data de validade do Diacon é de quando a quando? É período por período que a gente faz a eleição do Diacon ou é um ano? É 1 ano, mais ou menos. Um ano que fica... Então são 2 períodos, mais ou menos. Que 2 períodos, mais ou menos 2 períodos. Quando tá sempre em época de eleição do Diacon, a gente ouve pelas paredes, as paredes falam, né?
que vai ter eleição do Diacon e tal, já conhece as chapas mandam a proposta delas pelo e-mail institucional do IC e tudo mais. Mas um negócio que eu percebo é que sempre que... É muito comum na época da eleição e antes da época da eleição, até na formação das chapas, a gente ter uma dificuldade de formar a quantidade mínima de pessoas que pertencem a uma chapa. Por que você acha que é tão difícil trazer os alunos e chamar para fazer parte do Diacon? Para fazer parte do Diacon? Sim, como você, como o Márcio como secretário, presidente e tal, por que é tão difícil? É porque é aquela coisa, né? É um trabalho voluntário, né? Beleza, é um trabalho voluntário, mas a maioria dos alunos está disposto a participar do trabalho voluntário aqui. Mas quando a gente fala do Diacon, às vezes não é nem por questão dos alunos não quererem ser do Diacon, é porque às vezes é o desconhecimento mesmo, assim, não tem uma noção total do que realmente, qual será o seu papel no Diacon. Essa questão dos cargos mesmo, eu nem sabia que tinha o cargo de coordenador de comunicação. O pessoal tava, estamos formando uma chapa do Diacon aqui. Aí eu vou pra chapa, vou ser voluntário aí. Aí acho que foi da mesma forma com os outros. Aí quando foi depois, que aí falaram, tem esse cargo, esse cargo, esse cargo. Vão ficar com qual cargo vocês aí? Então eu acho que tem isso aí. Falta muito, isso tá bem explícito mesmo para todos os alunos. O que cada cargo faz, o que cada pessoa faz no Diacon. Porque se você não sabe o que você vai fazer... Tá lá, o Diacon, vou participar lá, vou ser voluntário. Mas, e aí? Aí você vê lá, tá a eleição lá, não sei o que, e você deixa passar e tanto faz. Eu acho que é mais assim mesmo, uma questão de ter atenção sobre o que é cada coisa, cada papel do Diacon. Como você acha que a gente pode melhorar esse conhecimento? Como que a gente pode mostrar para os alunos, olha, esse aqui é o Diacon é formado por esses cargos e tal, e talvez explicar a importância... De repente colocar algum papel no mural explicando o que é o Diacon para chamar a atenção. Eu acho que é muito válido ter um papel no mural. E eu acho que quando chegar a época de eleição, assim, tipo, uma semana antes de começar essa época aí, acho que é bom preparar. Acho que a gente do Diacon pode pensar nisso aí, maturar essa ideia depois. Preparar algum tipo de divulgação mesmo, tipo uma artezinha, uma divulgação, que resuma os papéis do Diacon, né? Acho que seria importante, porque a gente não tem isso. Chega às eleições e falou, tá aberta a eleição. Quem quiser, se candidata. Mas não tem Como é que fala? Quer que eu desenhe? Então, é bom desenhar isso, tá ligado? Ter lá desenhado, mostrando lá. Diacon, tem o presidente, ele faz isso, isso e isso. Coordenador de comunicação, tem os tópicos lá descrevendo. Sim. Acho que só de ter isso no mural, no e-mail e no Instagram, nesses 3 canais, já ajuda. Porque aí a galera que tá lá no IC, a galera que tá no meio do curso, ou... sei lá, pode estar até no segundo, terceiro período, mas que vê lá, massa esse negócio aí do Diacon. Eu acho que eu consigo ajudar nisso, entendeu? Acho que já ajuda. Você acha que é interessante ter membros dos 2 cursos numa chapa? Ou você acha que não faz muita diferença? Cara, no final das contas, assim, eu acho bom ter dos 2 cursos, porque se tiver de um curso só, às vezes, não vai ter aquela pessoa que vai estar entendendo bem o problema do outro curso, porque às vezes é um problema que está aqui e não está aqui nesse outro ponto, né? Então acho importante ter pelo menos um membro que seja de outro curso, né? Se são, sei lá, 5 membros, pelo menos um. Se 4 são de ciência, um tem que ser de engenharia, ou se 4 são de engenharia, um tem que ser de ciência. Eu não acho muito massa formar uma banca só de um curso, porque a experiência conta muito, né? Aí você vai ter todo mundo do Diacon que só tem experiência no curso de ciência. Essa galera não sabe, por exemplo, de problemas que os alunos estão tendo, sei lá, em cálculo 4. A gente não paga cálculo 4. Há outras matérias lá específicas de engenharia, enfim. Aí eu acho que tem que ter um misturado aí, tá ligado? E aí qualquer bronca que aparecer, tem alguém pra responder. Falou de cálculo 4, deu gatilho. Tive prova um dia desses. Em todas. Eita. E o que você diria que o aluno estaria ganhando participando de um Diacon? Como, assim, habilidades que você desenvolveu quando entrou no Diacon ou lidando com os problemas do Diacon que são úteis, que você vê como úteis pro dia a dia? Além de ter... Primeiro ponto, assim, tirando essa parte da experiência de vida em si. O Diacon conta como pontuação pro mestrado, né? Acho que tem algum pessoal que não sabe isso, mas isso já é divulgado, assim, né? Conta como pontuação. Agora, falando assim para mim, no que ajudou estar participando do Diacon e que vai ajudar quem quiser participar,
é principalmente a parte de lidar com pessoas, sabe? E lidar com pessoas é muito importante, porque você entrou aqui no curso de ciência, se você não souber, ou no curso de engenharia, se você não souber se comunicar com os outros, né? Conseguir estabelecer networking, chegar em grupos específicos, né? Por exemplo, eu quero entrar num laboratório. Como é que você entra num laboratório? Eu quero entrar no NIS. Se você não consegue expressar seu conhecimento, não consegue se comunicar, dificilmente você vai conseguir chegar em um professor ali do laboratório, né? Então, participar do Diacon me ajudou muito a melhorar minha proatividade, minha comunicação com as pessoas. Também me tornou uma pessoa um pouco mais paciente, confesso. Porque, assim, às vezes você tá lá na correria, tá cansado, chegou do trabalho lá, terminou o expediente, clicou lá pra finalizar e fechou o notebook. Aí eu olhava o Instagram, aí tinha uma dúvida lá. Como é que eu faço pra fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa? Em outro momento, antes de ser do Diacon, se alguém chegasse pra mim com uma dúvida enorme lá, depois eu vejo isso aí. Mas aí eu acabei desenvolvendo isso. Quando eu vejo, poxa, eu tenho que ajudar o cara aqui, né? Às vezes acontece isso que eu falei de... Porque também ninguém é de ferro, né? Às vezes você tá tão cansado que você não tem paciência pra nada, né? Os monitores de P1 aí. Nossa, 4 horas da manhã o cara vai mandar uma dúvida, mano. Espera, tá ligado? Então, mas assim, me tornei uma pessoa mais paciente e aprendi a lidar melhor com as pessoas. Então, se você tem uma certa dificuldade de falar, de se comunicar, expressar as coisas com pessoas, eu acho muito válido entrar no Diacon, porque você vai ser forçado não a estar comunicando com a sua chapa, mas com os alunos no geral. Porque quando algum aluno tem alguma dúvida, né, muitas vezes ele vai recorrer e perguntar a alguém do Diacon. E aí com isso você já tira a dúvida dessa pessoa e ao mesmo tempo você já conhece ela, acaba fazendo mais amizades. Eu passei a conhecer muito mais gente do IC depois que eu entrei no Diacon. Antes do Diacon, a quantidade de pessoas que eu tinha essa relação de estar lá, ter uma certa amizade, um certo conhecimento, conversar com a pessoa, entrar no IC lá, chegar, falar com a galera, não era do mesmo jeito. Entendeu? Então, o Diacon ajuda muito nisso, eu acredito. Para quem quiser participar, ter uma chapa e se eleger aí no Diacon. Porque querendo ou não, quando você entra no Diacon, apesar do Diacon ter essa função de trazer o aluno para explicar o que é o IC, e no geral, quem tá dentro do Diacon fala com muito mais gente. Ele não fala só com o aluno, o calouro que tá entrando agora, ele fala com o secretário, fala com o professor, fala com o diretor do bloco, fala com o colegiado, fala com o pessoal da reitoria. Então com todo mundo. Então o networking, né, que se forma deve ser muito interessante mesmo. E depois desse network, você começa a falar com todo mundo, chegar em um professor deixa de ser um problema. Eu perdi o receio, você fica assim, eu tô precisando fazer projeto, eu vou lá, vou falar com ele agora e ver o que é que ele tem de projeto aí pra desenrolar, e é isso. Às vezes você se mostra como uma solução pro problema que o professor tava procurando, né? Exato, Nunca se sabe. Então também é massa pra perder a vergonha, né? Ficar sem vergonha. Ficar sem vergonha, é verdade. Falando um pouco, você falou sobre, eu terminei do trabalho, chega uma dúvida e tal, como é que você faz para administrar o seu tempo, assim, vida pessoal, de trabalho, etc, e o Diacon? Cara, assim, né, no meu papel que eu tenho, né, de comunicação, o tempo que eu uso para poder fazer o meu papel é o intervalo entre as minhas responsabilidades. Então, eu tenho um momento que eu tô aqui tendo aula e depois da aula eu tenho, 30 minutos off e depois eu tenho que voltar a fazer uma demanda do trabalho. É esses 30 minutos off que eu abro o Instagram, vejo se tem alguma mensagem no direct e respondo o pessoal. Então, o tempo que eu divido é mais ou menos esse. E aí, claro, né, tem que ter o tempinho também para fazer reunião com o Diacon. A gente sempre tá fazendo reunião pela noite, porque pelo dia é uma loucura, né? Porque um tem aula pela tarde, o outro tem aula de manhã, o outro trabalha num horário, o outro é home office, o outro é presencial. E aí... juntar as pessoas é um desafio, né? É um desafio de juntar. E muitas vezes a gente não consegue reunir todo mundo. É difícil reunir todo mundo. A gente sempre faz o possível para reunir todo mundo. Aí eu tento organizar o tempo assim. O que eu tento fazer é nos intervalos, entre uma coisa ou outra, e pela noite. À noite eu reservo pelo menos uma horinha. No final da noite, assim, eu abro o e-mail lá do IC, né? O e-mail do Diacon, ver se tem alguma coisa ou não. Às vezes eu esqueço, tenho que colocar lá na agenda lá para lembrar, lembrete, olhar o e-mail. Mas aí eu faço isso, eu tento colocar aí no meio tempo.
Não sei como tá sendo pro Gabriel, porque pro Gabriel com certeza aparece bem mais coisa, né? Pra ele resolver. Aí eu vejo que ele dedica a manhã, dedica a tarde, ele tá sempre ali, atento, né? A tudo que aparece. Mas é isso aí, velho. Mas pergunta se o Gabriel deixa de ir pra academia e tomar whey. Ah, meu amigo. O horário da academia dele é sagrado, pô. Tá certo. Oxi. Tem que ter saúde. Você considera o Diacon como um órgão, por assim dizer, político no meio acadêmico? Cara, um órgão político. Por conta dessa responsabilidade de ter que... Como é que eu posso dizer? Se tem um problema aqui no IC, o Diacon tem que estar no meio para ajudar, né? E ter que debater isso. Com isso, a gente já está entrando na questão política do Instituto. Então, eu acredito que sim. Eu acredito que o Diacon pode ser considerado assim como um órgão... Não um órgão político em si. Mas é como se... Você já estudou em uma escola que tem grêmio estudantil? Não, Não, né? Estudei. Eu estudava no IFAL, aí lá tem o Grêmio Estudantil. O Grêmio Estudantil é o órgão político dos alunos, basicamente, né? Todas as coisas, regras, coisas que acontecem, problemas, o Grêmio Estudantil tem essa responsabilidade. Então, acho que o Diacon tem essa ideia, né? Então, de lidar com a política, a questão política do IC, né? É porque, teoricamente, o Diacon serve para o aluno ter voz, né? Teoricamente. Exato. Então, Dá as voz aos pessoas que alunos. representam os alunos ali, numa plenária ou algo do tipo. Isso. Nem todas, né? Como a gente viu, mas É, a vida é assim, cara. acontece. Paciência, acontece. Quem tem interesse nisso é o Caio, o editor. Verdade. Ele tava lá fazendo uns negócios aí de... Enfim. Eu dei minha assinatura. Você botou sua assinatura? Eu coloquei a Não, tem que assinatura. colocar, vou ter que ajudar os caras. Como que você diria... Como que você, assim, escalaria o poder de influência do Diacon no quesito das propostas? Porque você pode pensar assim, não, eu quero... Para me achar para o Diacon, a gente busca fazer alguns eventos, a gente busca fazer a Semana do Calouro, o Adote Seu Calouro, a gente quer fazer o Borrogá, quer fazer o Codefest. Isso a gente vê que é possível. Vocês realizaram, fizeram, é possível. Uhum. Mas e quando se diz na questão, por exemplo, de infraestrutura do Instituto? É possível o Diacon fazer um pedido para você, sei lá, adicionar mais bancos no IC ou adicionar um lugarzinho de interação entre as pessoas? No geral, o Diacon tem esse poder de influência ou a gente está indo muito além do que a gente pretende fazer? A gente consegue fazer solicitações de infraestrutura, mas o poder que a gente tem, o poder da nossa solicitação, aí já é outra história, né? Se eles vão realmente atender com a mesma criticidade assim a nossa solicitação. Mas a gente tenta fazer isso. A gente tinha solicitado, teve alguns problemas, acho que foi a questão do... Tinha um micro-ondas que ficava ali, não sei se vocês lembram, naquele espaçozinho. Eu usava direto. O espaçozinho, a gente chegou a fazer solicitação para consertar o micro-ondas. Eu acho que teve um ano, você lembra se consertou? Eu não parei de usar para eles Então, trazer. porque eu parei de usar também, mas eu lembro que a gente solicitou, foi tipo um chamado, o chamado foi atendido e foram lá. Então, acho que tentaram consertar, provavelmente consertaram. Só que aí acho que tá uma bagunça ali, né? Ninguém mexe, tá por ali. Ninguém tá mexendo mais ali. Mas enfim, esse é um exemplo. Outro exemplo foi no banheiro daqui do CPTEC, tava com uma torneira só, né? Vocês lembram? Não lembro disso. Era do CPTEC, tem algum lugar que tava com uma torneira só. Aí a gente foi lá, vou solicitar aí uma torneira. Aí eles colocaram a torneira também. Então, pequenas coisas a gente consegue solicitar, né? Pequenas questões de infraestrutura. Agora, se for algo maior, eu não sei qual é o poder que a gente tem para isso ser aprovado. Já foge do nosso alcance. Mas a gente solicita. A gente chega lá e... Solicita um PS5 assim na sala de convivência. Por favor, tá ligado? um PlayStation 5 aí na sala de Com convivência. licença, preciso de mais cadeiras ergonômicas aqui no... Que problemas na coluna, não é verdade? Mas é porque, tipo, na eleição que teve vocês da chapa do Linus Torvalds e outra chapa que teve, eu acho que o que pegou muito foi que na proposta da outra chapa, eles tinham boas propostas na sua essência, mas elas eram propostas tão assim... aquelas partes de arborizar, Tipo, eu lembro tinha umas disso. ideias, por exemplo, vamos plantar mais árvores. Aí, tipo, tinha também a questão de solicitar mais bancos para colocar no IC. Tinha a questão de você buscar um tratamento psicológico para os alunos do IC. E, tipo, que quando você para analisar essas propostas, são boas propostas. Mas quando eu
pensei no diretório acadêmico, no Diacon, eu pensei, o Diacon vai conseguir realizar essas coisas? E quando eu olhei a chapa de vocês propondo, não vamos fazer mais eventos, vamos dar continuidade nos eventos e programas que a outra chapa que a gente viu que é benéfico pro IC e tudo mais, me pareceu muito mais real. Uhum. E é por isso que eu queria perguntar pra você essa questão do poder da influência do entendi Diacon, agora, sabe? Porque realmente, assim, a gente viu essas propostas deles, massa, são coisas boas. Mas essa proposta tá alinhada com o que o Diacon faz, né? Então, aí que entra isso, né? Como eu tinha dito, o Diacon consegue solicitar coisas pequenas, pô, uma torneira, consertar, tem um ar-condicionado lá que tá pingando água. A cafeteira da sala de convivência foi vocês? Foi. Aí a cafeteira, pronto, aí já ia falar de sala de convivência. Aí a gente olhou pra sala de convivência, esse sofá tinha que trocar, né? Tem umas coisas aí pra mudar. Aí a cafeteira a gente usou o orçamento do Diacon mesmo, pra poder comprar, né, e mudar lá. A gente colocou até plaquinha que estavam fazendo mau uso lá no tempo lá, e acontece, né? Mas aí, então, como eu tinha dito, né, se a gente quer colocar um banco, uma coisa assim, é mais difícil, sabe? Vou arborizar o IC. Como você vai arborizar o IC, né? Através do quê? Quem vai aprovar isso, né? E o orçamento para isso, né? Quem vai liberar um orçamento para fazer tal coisa? Talvez eles tivessem deixado um pouco mais claro os meios que eles iam usar, mas eu não lembro. Né? O como eu achei. Eu não participei do debate que teve entre as duas chapas, mas eu acho que o pessoal ficou muito perguntando: como que vocês vão fazer isso? Ou algo do tipo assim. Teve esse interesse do pessoal. Porque de nada adianta você entregar um negócio que, sim, não, a minha ideia é essa. Parabéns, boa ideia, mas como? Sabe? Não tem. Então, aí na nossa chapa a gente tentou colocar o que a gente sabia o como, sabe? Porque se não sabemos como resolver isso, então é melhor não fazer promessas, né? Assim, aí foi mais essa questão. Aí, como você tinha falado, né? Tem umas ideias, assim, as ideias deles que eles tinham umas ideias massa. Eu acho muito válido ter essa questão aí de arborização e tal, mas não sei como a gente é. E olhando assim, pelo que eu vejo, os blocos a gente tem aqui, alguns blocos em volta e tal, e o IC é um bloco bem arborizado, eu acho, já. Ele tem, tipo, umas árvores na frente. É bem arborizado. Eles têm interesse de colocar aqui no CPTEC mais algumas árvores que eu tô vendo. Você vê que tem umas mudinhas de planta que eles querem colocar em outros lugares, então, tipo... não vou dizer chegar e falar, nossa, é perfeito. Não, mas você vê que tem uma intenção por trás já do próprio instituto em ter um bom já ambiente, tem uma intenção, né? O ambiente daqui do IC, é só você parar pra olhar o ambiente dos outros blocos, tá ligado? O ambiente do IC é superior aos outros ambientes, né? O IC tem essa preocupação, né? Muitas vezes as pessoas pensam que não, mas a coordenação, a direção, o IC tá sempre fazendo o possível. E às vezes conta com a ajuda de algum laboratório, né? Teve um filtro... Poxa, um filtro de água aqui na copa do CPTEC. Foi o Ed, sim. Eu vi o e-mail, até o agradecimento da direção. Então, aí tem essas parcerias aí, os laboratórios... Ainda bem que o IC tem essa fonte aí de renda através do laboratório, é o que ajuda demais no sustento do nosso instituto e na melhoria do ambiente. Uma ideia que eu acho massa, porque a gente está falando de arborização, mas ao invés de arborização, porque assim, tem árvores aqui, é um ambiente massa, né? Esse espaço aqui entre o CPTEC e o IC, dava para ter uns banquinhos, né? Ali. Dava. Eu acho que uma ideia massa era uma área de convivência a mais ali. Tem uns banquinhos, uma mesinha no meio ali. Igual na época, quando teve a última Secomp. Colocaram a galera lá jogando baralho. Sim, uma gambiarda, poxa, mas foi muito massa. Mas foi muito massa, foi uma resenha. Eu cheguei lá e simplesmente tava brotando gente que ninguém conhecia o outro e começou a interagir. Tinha um monte de coisa que você podia fazer. Jogava Uno, você jogava xadrez, etc. Às vezes você pensa que não, mas o simples fato de ter ali 2 bancos, uma mesa e um joguinho ali no meio... Já une, né? Essa ideia de unir. E o Diacon... E já cumpre muito bem o papel do Diacon no quesito de trazer o calouro, o aluno novo, ou até o aluno que está no meio do curso e não teve o acesso para realmente entender o que é que o bloco dele oferece, já dá a oportunidade de interagir e unir essas pessoas e conversar entre elas. E saber, não, você sabia que o Diacon fez isso, não sei o quê, ou soube que teve plenária no canto tal, ou soube que a gente pode alugar uma chave na secretaria para pegar uma sala, tipo... São ferramentas, né? São ferramentas. E
É interessante mesmo, essa questão que rolou na Secomp lá nessa área do CPTEC. Eu achei muito massa isso Foi aí. massa e foi muito bem utilizado, eu achei, na semana. E eu acho que é uma coisa que dá pro Diacon fazer, assim, porque, assim, não sei, né? Não tenho muita noção. Colocar lá uma barraquinha. Você falou, eu acho massa o Diacon fazer, eu imaginei o Miller capinando o lote, assim, vou fazer, cara, vou fazer. Vamos lá. Inclusive, eles estão recebendo voluntários, quem quiser. Não, sacanagem. Mas. Capinar um lote aí. Mas, cara, Capinador de lote. literalmente dava pra fazer algumas iniciativas assim que, você vê que pode ter voluntário, não sei. Sei lá, não sei como funciona. Ideias. Inclusive, isso me lembrou uma pergunta que eu ia fazer. Vocês aceitam, tipo assim, ideias que, por exemplo, eu tenho uma ideia de coisas que o Diacon pode fazer que seria interessante. Com certeza, bicho. Como é que faz pra uma pessoa mandar uma ideia? Mandar uma ideia. Eu fui no privado do Márcio. É uma forma. Se tiver que ver a contar. Você pode mandar no direct do Instagram do Diacon, vocês que estão vendo aí. Mas assim, se tiverem o meu contato, tem o meu Instagram, o do Márcio, do Gabriel, da Fernanda, qualquer um. Pode mandar pra gente a ideia, que se for válido a gente vai discutir em reunião e ver, né, a possibilidade disso. E qualquer coisa a gente chama a pessoa que deu a ideia junto, né? Deu a ideia, meu amigo, agora venha também ajudar aqui. Mandem pro Márcio, que ele que faz a ata de reunião. É verdade, manda pro Márcio aí, o Márcio vai anotar tudo, pô. Ele Bichinho, tá botando trabalho pro cara. foi mal aí, Márcio. E qual é o Instagram do Diacon? O Instagram do Diacon é Diaconfal mesmo. Eu vou abrir aqui só para ter a minha certeza, mas é Diaconfal. Importante saber. É isso aí, Diaconfal. Pronto. É Arroba Diacon, tudo Arroba junto e minúsculo, né? Tudo junto em minúsculo. Se quiser mandar no direct, vou mandar o Instagram do Márcio para abusar o Márcio. Qual que você acha que é o diferencial da chapa ali nos Torvalds em relação às outras? O que vocês querem fazer de diferente? Vocês falaram que vocês... foi uma situação meio que tipo de... Toma a bandeira da chapa anterior do Diacon, que era vigente, e deram a bandeira para vocês seguirem em frente. E vocês vão seguir numa pegada mais ou menos parecida. Vocês trouxeram o Adote Seu Calor, o Codefest, rogar essas coisas. Mantendo o padrão e trazendo uma coisinha e trazendo mais. coisas novas. Uhum. O que vocês querem fazer de diferente? O que vocês buscaram ou fizeram de diferente que você acha que ou faltou na chapa ou não teve possibilidade para a chapa anterior fazer, já que vocês conheciam? O que eu vejo que a gente fez de diferente foi utilizar a Semana do Calouro para poder ter a interação maior do que tinha antes. A gente tentou tornar a Semana do Calouro ainda mais atrativa. A gente trouxe alguns debates também de coisas básicas, como se portar aqui no IC, como tratar as pessoas, enfim. A gente tentou trazer essa questão também, essa questão mais humana, né? Não tô falando que eles não falavam sobre isso, né? Mas assim, ao invés da Semana do Calor, assim só, curso preparando para programação, para cálculo. Quem sou eu? Eu sou do 8º período, eu trabalhei em tal empresa e eu faço isso aqui, tá ligado? Você vai conseguir fazer isso também, entendeu? Tô falando mais assim, beleza, falar a experiência e tal, mas trazer essa parte mais humana, falar assim, cara, você tá chegando nesse ambiente aqui, você pode ser acolhido aqui, né? Seja uma pessoa agradável que você vai ser acolhido no IC. É um bloco diferente dos demais. Então a gente tentou abordar isso. E, além dessa questão, assim que eu digo, essa questão mais do lado humano, de tentar trazer esse debate, foi a questão de trazer alguma coisa mais de evento. Né? Porque o evento oficial, assim, que o Diacon tinha, é a Semana dos Calouros. A gente falou, não, a gente precisa pensar em evento, porque evento é união. Evento é a união e a interação entre alunos, né? E todo mundo gosta de um evento, né? Quando chega a Secomp, o IC tá topado, pô. A galera que só aparece no IC pra fazer prova, aparece aqui também. Aparece. Então, eu acho que foi mais essa questão de interação. Então, a gente focou muito em ver formas de aumentar a interação entre os alunos e aumentar o networking. Eu acho que esse tem sido o foco. Talvez tenha alguma coisa que a gente ainda não parou para pensar, alguma coisa que a gente não olhou muito bem, mas as ideias podem aparecer, né, daqui para frente ainda. Você acha que a forma como o curso de Ciência da Computação e Engenharia da Computação funciona, tratando-se, sim, no quesito de matérias e professores, etc., você acha que, naturalmente, o curso de Ciência e Engenharia de Computação, eles são cursos que
incluem o aspecto social entre os indivíduos, ou você acha que o trabalho do Diacon é mais... tem que ser mais direcionado a esse público? É tão importante... Porque sem o Diacon, para fazer, sei lá, uma Semana do Calor, por exemplo, você acha que as pessoas que estão entrando ficariam meio avulsas em relação ao Instituto, ou você acha que elas acabariam se encaixando eventualmente? Assim, com o tempo, com um bom tempo, iriam e se encaixar, né? As pessoas iam se conhecendo aos poucos, mas sem ter a Semana dos Calouros, eu acho que a galera fica meio perdida. Eu, quando eu entrei no IC em 2019, eu não participei da Semana dos Calouros. Eu só pulei. Assim como outras pessoas. Só que, no caso... Eu também não participei. Gente do interior não tem como vir, porque o transporte só libera na semana de aula. Então, né? Aí eu de Messias lá, eu falei, eu não vou ficar gastando passagem todo dia pra ver Semana dos Calouros. Mas, assim, o bom é que, no meu caso, eu entrei junto com 5 colegas de IFAL. Então, já entrou com um grupinho, né? Entrou com aquela patotinha lá, organizada. Mas eu vi que tinha uma galera, pô, que entrou, que não participou da Semana dos Calouros. O primeiro período inteiro... Se eu não fosse falar com aquela pessoa não ia falar com ninguém. Teve, por exemplo, tem alguns trabalhos em grupo, por exemplo, que já formam no primeiro período. Eu lembro bem, acho que internet e web, na hora de formar equipes. E aí a gente tava lá, eu tava com o meu grupinho, né, já formado, eu olhei, pô, aquela pessoa ali não foi pra nenhum grupo. Ficou lá isolado. E aí eu fui lá, a gente conversou, juntou e formou a equipe. Isso é muito importante. Mas quando tem a Semana do Calor, o que acontece? Né? Na Semana do Calor, a gente tenta focar nisso. Por quê? Através do calouro que participa dessa semana, ele já vai terminar a semana tendo um veterano que ele conhece, ele já vai estar conversando com alguém. Então ele já não começa o curso sozinho, ele começa já falando com alguém. E provavelmente ele já vai ter que interagir com as outras pessoas. A gente tem aquele momento lá do nosso coffee break, né? Junta, mistura todo mundo lá, todo mundo conversa. É incrível como isso... funciona bem. Então, beleza, sem ter esse papel do Diacon, o curso vai acontecer, mas não é a mesma coisa. Eu acho que não é a mesma pegada, não é a mesma forma das pessoas se conhecerem, sabe? Então, eu acho muito, muito importante mesmo. Eu acho interessante porque as histórias que eu ouço do IC antes de eu entrar aqui, porque eu entrei em 2020. Então a história que eu ouço do IC de antes de eu entrar aqui é que é um bloco completamente diferente, com todos esses eventos que ocorrem, com essas iniciativas dos próprios alunos e de algumas pessoas da direção, da coordenação. E é um ambiente completamente diferente que agora você se sente mais acolhido no geral, esses ambientes. Então eventos como o Adote Seu Calor, o Codefest, o Borrogá, a Secomp mesmo, que traz uma gama enorme, muitas coisas diferenciadas pra gente aprender e tal, com pessoas, com palestrantes de diversas áreas, não só de computação também. Teve palestra na Secomp sobre... Teve um mochileiro da educação. Teve do mochileiro na educação. Falando sobre livros. Teve palestra sobre psicólogo, teve os minicursos e etc. E o que é que vocês querem fazer, assim, baseado no que vocês já fizeram hoje em dia? O que é que vocês querem evoluir? O que é que vocês buscam evoluir? Melhorar? Sim. Assim, essa questão de infraestrutura, eu acho que é um objetivo que a gente ainda tem, de se organizar mesmo, parar, reunir, refletir, ver o que é que dá para fazer ainda. Em questão de infraestrutura, como você tinha mencionado, seria massa ter um ambiente aqui, uma área mais de convivência ao ar livre, com uma mesinha. Enfim, eu acho que a gente dá para pensar ainda nisso, né? Dá para maturar essa ideia, tem um tempo ainda para ver se tem como fazer isso. E a questão de manter o que foi feito, né? Porque o que acontecia muito antes, de uma chapa fazer as coisas, acabou, entra outra coisa, desconexo. Então acho que a gente tem esse objetivo de que tudo que for feito, tudo que a gente conseguir ajudar, que isso seja mantido e que isso esteja pronto para que as próximas que vierem tenham uma facilidade, né, de já ter isso aí já formalizado para dar continuidade. Então acho muito massa, porque se não tiver continuidade de Semana do Calor, o Borrogá, Codefest, a gente vai estar voltando para aquele IC de antes. Isso não pode acontecer, né? Então acho que os nossos objetivos são esses, né? Conseguir deixar tudo pronto para que haja continuidade e pensar, né, em quais melhorias ainda são possíveis para melhorias de infraestrutura aqui para o IC. Acho que é isso.
E no quesito dos eventos? Sim. Porque o Borrogá, ele foi... Como foi que funcionou o Borrogá? Foi do jeito que vocês queriam que funcionasse? Não exatamente, né? Mas no final das contas foi muito massa. Mas aí o que aconteceu, né? Ficou uma confusão enorme, porque a ideia que a galera tava tendo era de ser um campeonato realmente presencial, né? Como a gente vê os campeonatos de esportes, né? Tem lá os dois times, né? Uma baia de computador aqui, uma baia de computador ali, os caras jogando, e a galera tudo lá no ao vivo, e a zoada interagindo lá, a animação. Pega o estádio da UFOC pra fazer. Mas aí não foi dessa forma, né? Porque tem essa questão de... É jogo, vai ter que rodar, placa de vídeo, tal, computador bom. E aí não dá pra todo mundo trazer o computador de casa. Tem uma galera que tem um notebook massa, beleza. Mas e que ia trazer o desktop nas costas e vem aqui jogar, não dá. Até a questão da internet mesmo e também. A internet, pronto. A internet foi um ponto principal também. Que a gente olhou, todo mundo vai estar lá conectado, jogando com ping bom, rodando tudo certinho. O campeonato todo. A gente viu que não era muito viável essa questão de ter uma sala para isso, para todos os jogadores, comportar todo mundo. A gente organizou de outra forma, né? Colocou a galera jogando de casa mesmo, transmitiu pela sala, pelo auditório, né? O mini auditório. E foi massa. A gente colocou muita gente lá no auditório para gritar, chamaram os pivetes lá. Aqui esse pivete ali deu uma baguncinha, mas depois... Chamou quem? Quem era esse? Rapaz, velho, foi uma ideia meio troncha isso aí, viu? Vou falar pra você, pô. Ó, acho que foi no primeiro dia... Não, foi a final do Borrogá. Que o Borrogá tava acontecendo ao vivo na Twitch TV, né? Era totalmente online. Só a final que seria presencial. Mas não foi totalmente presencial, né? Foi presencial pros espectadores. Aí não tava, tipo, acho que tava metade do auditório lá. Falou, a gente tem que encher o auditório. Encheu o auditório. Aí eu não sei porque uma pessoa chegou lá com a ideia, tem um monte de pivete de educação física passando aqui na frente. Vamos chamar eles pra ver o jogo. Aí eu falei, rapaz... Esporte, né? Esporte, né? Vamos chamar isso pra ver um esporte. Rapaz, é pra quê, velho? Mó zoada. Mas deu pra organizar pra depois eles irem embora lá e não causar nenhum prejuízo. Eu lembro na Secom eu ter visto essa movimentação, eu fiquei, caramba, o que será que tá rolando ali? Aí eu abri assim a porta, olhei e tava a decoração ainda que a gente tinha assistido o jogo do Brasil no IC. Aí tava o verde e amarelo, né, nas janelas aí e tudo mais. Aí eu abri assim a porta. Um jogo de LOL, as crianças do futebol. De criança do futebol vendo LOL. Caramba, que coisa mais interessante. Aí eu fechei, fui. E os filhos não estavam entendendo nada, pô. Só tava gritando mesmo, pô. Não sabia nem o que tava ali passando, só tava gritando, pô. Pô, eu lembro que eu queria muito participar. Aí, tipo, antes do Borrogá acontecer e tal, teve uma enquete lá perguntando, quais jogos vocês querem? Aí eu acho que foi, tipo, a única... Eu e o Gabriel, a gente deve ter sido a única pessoa que, tipo... as únicas pessoas que votaram em Overwatch. Overwatch, né? Nossa, eu queria muito jogar, mas é complicado. E o resto eu não jogava. E, na real, até jogo, mas eu sou horrível e não daria competição. Vocês têm a intenção de expandir o Borrogá pra outros jogos, fazer mais de um campeonato de jogo diferente e tal? A gente pensa nisso. Agora também tem a questão de votação da galera e engajamento. Porque quando a gente abriu a enquete lá, né? Valorant aí tá forte. Valorant, eu queria jogar, velho. Queria jogar. Se tiver Valorant, eu vou querer participar jogando. Mas aí, assim, a gente tava pensando em ter... Porque foram 2 jogos. A gente queria ter mais jogos. Teve um momento logo no primeiro dia que a gente colocou Fall Guys só pra interação. A gente abriu a sala de Fall Guys aberta e qualquer pessoa do IC entrasse. Aí pronto, a gente tava pensando em ver joguinhos assim. Jogos que dá pra juntar uma sala com 50 pessoas. Que seja divertido, que seja jogo engraçado. O Fall Guys é massa, cara. O PUBG. Aí a gente tava pensando numa coisa assim, né? Porque tem esses jogos assim que é o time, né? 4 pessoas, fechado. Mas isso aí não dá pra muito aluno participar jogando, né? Então, ou inclui mais jogos, só que a cada jogo que inclui já aumenta a questão de... Porque se você vai olhar a ideia de um campeonato de jogos, pra um jogo é um sistema muito louco. Tem que ter, por exemplo, gente que tá narrando, gente que tá transmitindo, você tem que ter gente que tá assistindo também. Isso é importante. E quando você vai pra mais de um jogo, a organização aí já escala. É mais gente ainda que você precisa fazer. Então, aí se a gente for incluir mais um jogo, vai precisar de mais gente ajudando, mas aí a gente... Mas existem jogos e jogos, pô.
É porque, por exemplo, o LoL ele é difícil porque você precisa, só pra jogar, precisa de 10 pessoas. Já começa assim. Aí você tem adicionar a galera que tá na stream, né? Mostrando o jogo e tal, não sei o que, não sei o que. Mas, tipo, por exemplo, um jogo como... Na época falaram da votação, não sei se vocês botaram na votação Legends of Runeterra, o joguinho de carta de LoL, acho que não, né? Eu acho que a gente não colocou, não. Não colocou, mas tiveram um jogo que precisa de 2 pessoas só, é mais fácil de transmitir. Mais tranquilo, né? Então tem esses jogos que são mais fáceis de transmitir. Aí acho que seria massa, velho, fazer um negócio assim. Então, aí a gente vai deixar aberto aí, a galera coloca lá o jogo que quer, agora o negócio é votação, né? É votação. É votação, de fato. né? O engajamento é importante. Então, né? aí se colocar o joguinho lá e só 10 pessoas votar e no outro foram 90, vai fazer o quê, né? Vai não ter que tem ser como. aquele só, né? Então é isso. Da onde que o Diacon ele tira recurso pra fazer esses movimentos, como por exemplo uma cafeteira na salinha de A convivência? cafeteira. Cara, o Eduardo explicaria isso bem melhor, com certeza, a parte financeira. Mas assim, o Diacon, quando a gente entrou, a gestão passada já tinha deixado um caixa que ele tinha reunido de alguns eventos aí, que teve com alguma contribuição. Eu não sei exatamente como está o caixa atualmente. Não sei se entrou alguma coisa através de evento. Porque, assim, o que a gente fez foi tudo coisa de extensão, né? Evento de extensão. Não tem nada financeiro envolvido, né? Foi tudo o quê? O Codefest, Borrogar, isso é tudo em parceria com o IC, né? Uhum. Semana do Calouro também é uma coisa... Tá ligado? Então, não sei, realmente eu não sei te responder. Como tá esse andamento, né? Como fica exatamente se tá entrando alguma coisa. Eu acho que não. Ao meu ver, pelo que eu tô pensando aqui, não vi se entrou nada. E não tem nenhuma forma de fazer doação pro Diacon ou algo do tipo assim? Assim, a única doação que a gente tá deixando lá é a parte do café, né? Então a galera coloca o dinheiro lá e vai reabastece o café. Mas o caixa em si, a gente não organizou ainda exatamente. Inclusive é uma coisa a se pensar, né? Que a gente pode colocar uma pauta aí para organizar. Você tá falando aí, né? Ter os banquinhos, a mesa. A união faz a força, né? Dava pra... De fato, de dá pra fato. doar. Dá Cada pra- um doar um pouquinho, já dá pra comprar No tudo. instante já comprava tudo, né? É uma coisa a se E pensar. sobre o café, eu trago o meu, tá? Não uso, não. Tipo, esse negócio, essas iniciativas de botar o café pra todo mundo, elas são boas na sua essência, mas, tipo, quando vai pra prática, é muita gente que usa, pouca gente que doa Acontece o café. isso. Então, tipo, não é muito sustentável no longo. A não ser que você tenha, por exemplo, sei lá, um professor que disponibiliza do caixa próprio dele, pessoal, pra fazer uma doação aqui. Acho que no IEM tem algo parecido assim. Tem? Eu não me engano, tem a cafeteira enorme do IEM lá. Aham. E eles aceitam doação de aluno também, que tomam do café, mas também é mantido por alguns professores, se eu não me engano, uma cafeteira enorme e a matéria-prima do café eles também mantêm e tal. Só que pra fazer isso funcionar tem que ter uma organizaçãozinha e ver se Tem que realmente ter. funciona. Mas, tipo, até então eu trago o meu próprio pó de café e tal. Aham. Às vezes a pessoa vê o café lá pronto e já... Mesmo o café de outra pessoa, não, posso pegar um pouquinho? Não, pega aí. Aí bota no copo e tal, não sei o que, cara. Mas ainda assim é uma interação massa. Até na cafeteira vocês estão ajudando na interação com o pessoal, tá vendo aí? Às vezes o cara... É café, mas é complicado. Quando se trata voltando para aquele assunto da rotina que a gente tava falando, você falou que entre as suas responsabilidades você coloca o Diacon nesse intervalo entre responsabilidades. Quando é que você diria que você tem tempo para você? Vou viver, sou o Miller pessoa agora, não mais o Miller do Diacon, não sou o Miller do IC. Eu sou o Miller pessoa que gosta de fazer coisas fora. Cara, eu tenho uma regra aí do fim de semana. Véi, independente, pô. Se tô cheio de demanda pra fazer, no fim de semana eu não faço. É sério. Aham. O fim de semana, pra mim, é sagrado. Eu sou meio assim também. Nem que eu me ferre, eu passei a semana todinha me lascando pra terminar tudo que eu tenho pra fazer, mas eu faço o possível pra no fim de semana não precisar ter que lidar com o trabalho. Claro, se tu tiver prova na segunda, infelizmente vai ter que estudar no domingo, né? Mas Assim, idealmente tu não estuda só no domingo, daí isso facilita, né? você estuda um pouquinho assim, mas aí, né? No meu caso, eu tenho estudado as coisas em cima da hora. Mas É inevitável também, inevitável. cara. Eu também tenho essa coisa de deixar o fim de semana sagrado. Ultimamente não tem dado, infelizmente. Não tem dado. Mas é uma coisa que eu... Porque às vezes a gente acha que não tem tempo para as coisas, mas quando a gente força um pouquinho, a gente consegue Consegue sim. lidar. E aí chega no fim de semana, relaxa e tal, dá uma renovada.
uma boa estratégia, eu acho. Às vezes, quando tô com uma certa fadiga, um certo cansaço, eu tento fazer... É doideira, mas assim... Por exemplo, no meu trabalho que eu tô atualmente, aí eu tento, sei lá... Eu tenho uma reunião de sprint a cada 15 dias. Aí o que acontece? De 15 dias eu recebo a demanda nova, né? Aí eu falo, não, essa sprint eu queria tirar uns 3 dias de descanso. Aí eu começo que nem um doido. Tenho ansiedade, velho. Eu sou muito ansioso, velho. Muito ansioso. Só que aí aí, como eu sou ansioso, eu sou o procrastinador inverso. Você faz logo. Eu tenho um negócio pro mês que vem, eu fico... Na minha cabeça fica... Eita, aquilo dá pra fazer desse jeito, é? Eita, já sei, velho, não sei o que. A minha cabeça fica a milhão, rodando. Aí, o que eu tento fazer, né? Pra eu não endoidar de vez, né? Aí, o que eu faço, ó... Nesses 3 dias aqui, eu vou trabalhar feito um maluco. E aí, quinta e sexta, eu tô de férias. Bom. Você acaba com a sua saúde mental nos 3 dias e nos outros dias você recupera. Você recupera. Rapaz, Muito bom. acho que se funciona pra ti... Assim, funciona pra mim, né? Mas eu não sei se é muito recomendável, não. Vocês fazerem isso. Não, acho que a pessoa tem que conhecer ela mesma bem o suficiente pra isso ver é se muito funciona. individual, muito individual. Mas o que o recomendável é... Véi, se os dias de trabalhar e de estudar é de segunda a sexta, dê o seu máximo. Não fique postergando pra chegar no sábado e ficar cheio de coisa pra fazer. É uma coisa que eu sinto que eu tinha muito problema com isso. Até hoje tem. Então acho que todo mundo tem um pouquinho desse problema. Todo mundo tem esse problema um pouquinho. A questão, principalmente da distração, né? No dia a dia. Tipo, você, por exemplo, não, vou entrar no Twitter 5 minutos. Você se distrai, Aí passa uma hora. Tipo, começa a rodar. Tipo, meia hora, 40 minutos, Eu não uma uso hora, vai Instagram, assim, velho. tá ligado? Eu tô todo dia tentando evitar isso, diminuir isso, velho. Terminou a hora do almoço, aí eu... Reels. Aí fica aqui, só 5 minutinhos. Quando eu vou olhar, eita, poxa, tem uma demanda pra entregar aqui, pô, caramba. Isso é... Meu problema maior é com o YouTube. O YouTube, ele sabe muito bem o que eu gosto. É. Acho que o celular me ouve enquanto eu falo, sinceramente, viu? Mas é tipo, é umas coisas que assim... É meio estranho porque você se distrai com aquelas coisas e o YouTube especificamente você vê os títulos, não é que no TikTok que cada passada pra cima é uma surpresa que você tem, o YouTube ele tem os vídeos e recomenda pra você. E aí ele chega assim e fala, não, por acaso você já viu um speedrun desse jogo que você jogava há 7 anos atrás? Eu juro pra você que eu tava pensando na mesma coisa. Juro pra você. Cara, eu ia falar exatamente, sabe o quê? Um vídeo que eu assisti, era tipo um vídeo de acho que quase 2 horas. É a história do speedrun de Lego Star Wars. Lá vai ele passar 2 horas. E eu assisti, tá? Assim, não é um negócio que eu ia acordar naquele dia e pensar, poxa, eu quero assistir sobre a speedrun de Lego Star Wars. Mas, tipo, é um negócio que lhe prende quando você vê. E você não sabe, tá Você ligado? fica, E nossa, você que perde muito tempo. interessante. Isso no meio da semana, não dá. Não dá. É. Você lasca. E como que você separa suas responsabilidades? Porque você tem, no seu caso, você é um aluno que estuda e trabalha. Você estuda, trabalha, é do Diacon. E ainda também faço 2 projetos no NIS. Ele faz 2 projetos no NIS. Nossa, E aí, cara. meu amigo, como é que você separa isso? Não separa. Não separa? Não separa. Assim, o que vem, eu tento fazer logo, velho. Entendo. É assim. Então você, tipo, é tipo uma fila que você faz, né? A estrutura de dados. Quem chegou primeiro, eu vou resolver primeiro. Chegou depois, eu resolvo depois. E aí vem. Claro, né? Tem prioridade, né? Às vezes o cara chega lá, eu preciso que você suba isso pra produção ainda hoje. Aí, Tem as prioridades. aí quando acontece isso, aí é... Eu tento fazer as coisas por data limite. Então, por exemplo, se eu tenho 2 listas pra fazer. Uma lista é pra daqui a 2 semanas e uma lista é pra próxima semana. Então eu faço a lista Da próxima da próxima semana e... Pronto, eu vou fazendo assim. Eu olho a data, né? Aí o que tá pra depois, eu faço isso depois. Aí eu vou seguindo a ordem, né? Você faz isso desde que você começou o curso? Ou tipo, isso vem desde antes do curso, quando você começou o curso, ou há pouco tempo atrás? Então, essa é uma coisa interessante pra falar. Quando eu tava terminando o IFAL, eu já participava de projeto, né? Acho que era linguagem Java, um negócio bem... Mas aí o que aconteceu? Eu só fazia era um projeto e eu terminando o ensino médio. Na minha mente eu não tinha tempo pra nada. Eu não tenho tempo pra nada, absolutamente nada. Entrei no IC. Aí beleza, aí
Adeus IFA, eu entrei no IC. Aí no primeiro período, só pagando as matérias, eu não tenho tempo pra nada, não consigo fazer nada. Programação 1, nossa. Uma coisa, pô, eu vim do IFA, pra que dizendo que eu passei de boa em P1? Me lasquei que só ainda, pô. Enfim, aí eu fui percebendo, eu falei, pô, velho, como é que eu tô sem tempo e eu só tô estudando? Aí, no segundo período, eu entrei no NIS. Aí veio um projeto. Aí o que foi acontecendo? Toda vez que eu entrava em uma coisa, eu falava, dá pra colocar mais outra. E aí foi vindo assim, o ciclo. A tentativa e erro, tá ligado? Uma hora eu não vou conseguir. Aí eu vou o que saber. acontece? Quando eu tava em um projeto só, eu dizia que eu tava sem tempo. Mas aí eu tô em 2 projetos, num trabalho full time no Diacon. E é isso aí. E eu vejo que, atualmente, apesar dos pesares, eu acho que eu consigo gerir meu tempo melhor do que nessa época que eu tava em pouca coisa. Então, acho que é o costume. Então, o aluno, quando chega aqui, ele vai ter um choque. E o aluno que vem do ensino médio de escola pública, pronto, velho. É complicado no início, é difícil. Mas, assim, é questão de costume mesmo. Você se acostuma a ter muita responsabilidade. Acho que eu também. Eu tava assim antes. Eu a partir acho que do segundo. Não, desde o final do primeiro período eu comecei a acumular coisa pra fazer, acumular entre aspas, né? Pô, esse período eu tô com 8 matérias, eu tô num projeto de pesquisa, eu sou monitor, tá ligado? E aí falando isso em uma música. E eu ainda acho que... Pô, eu penso, eu não tenho tempo, mas eu acho que se eu encaixasse mais alguma coisa, eu ia conseguir fazer. É realmente questão de você se tirar da zona de conforto e fazer. E você vai fazer. Eu acho que isso fica muito na mente mesmo, pô. Quando você fala que você não tem tempo, você não tem tempo. Mas quando você fala, não dá pra fazer isso aqui, vou dar um jeito e vou encaixar, você consegue, velho. Eu acho isso, velho. E tem academia também. E academia, né? E eu tenho que voltar pra academia, velho. E volte, Importante. Fiz 1 ano de academia, eu era extremamente magro. E aí eu ganhei 10 quilos, tá ligado? Sou magro. Sou o verdadeiro ectomorfo. Mas aí, velho, eu parei depois que eu entrei no trabalho, que eu tava nos projetos. Aí eu comecei a trabalhar full time. Aí é híbrido, eu vou um dia presencial e os outros 4 dias remoto. Mas aí depois que eu entrei, eu baguncei tudo o horário. Aí eu deixei passar, mas eu vou voltar, velho. Vou voltar a treinar. Já perdi uns quilos aí já, velho, porque ectomorfo é foda, né? Eu também sou. É complicado. Tenho que voltar, velho. Eu vou. Eu voltei a treinar recentemente. Eu sou da calistenia, não sou da academia. Eu sou do que não paga. Ah, o cara aí, tá vendo? Miller, você acredita que o papel do Diacon, para os alunos que querem entrar no Diacon, você recomenda que sejam alunos do início do curso, do final do curso, do meio do curso? Qual é a característica de aluno que serve para o Diacon? E se é que existe essa característica? Eu não diria que serve, mas que para você conseguir desempenhar todo o papel do Diacon, eu acho que tem um requisito mínimo em relação ao período. Porque o calouro, se ele entrar no Diacon, ele vai saber o que é o colegiado, como é que resolve alguma coisa. Sabe nem direito o que é o IC. De fato. Eu acho que assim, deixa eu ver mais ou menos, do 4º período em diante, eu acho que é tranquilo você entrar no Diacon. Ah lá, eu já posso. Se você já... é os requisitos, na verdade. Você sabe o que é o colegiado? Você sabe como preparar um evento? Né? Você tem uma noção de alguma coisa assim? É uma questão de experiência mesmo, velho. Então, acho que é independente. Tirando quem é calouro. Primeiro período, eu acho que não dá não mesmo, velho. É muito... Você já entra numa zona meio estranha e você vai pra uma mais estranha ainda, sendo que você nem se acostumou com a que você tava antes. Né? Você vai ficar responsável por uma coisa que meio que você... Tipo assim, Diacon tá responsável com os calouros, mas você é calouro, você tá responsável você mesmo e um monte de gente que, tipo, vai ficar agora, você tem responsabilidade sobre. Agora sim, eu acho que quanto mais velho no IC você é, melhor pra o Diacon. Porque aí você quer dizer que você apanhou mais. Quem tá mais tempo apanhou mais. É verdade. Quem apanhou mais sabe das broncas, dos problemas que tem, tudo aluno que passa. Aluno de 10 anos aí. Já fez ingresso 3 vezes. Tá doido. Tá, poxa.
Aí também não, viu, bicho? Eu queria falar não, mas aí... Não, mas vai dizer que esse não conhece. Esse conhece. conhece o IC antes do antes. Antes do antes, mas aí na hora, se for pra ajudar o calor a tentar terminar num tempo menor, aí já... Não. Realmente. Não, aqui o curso do o que não fazer. O que não fazer. Mais alguma dúvida, Vini? Acho que não, acho que é isso. Então, Miller, muito obrigado, cara. Ei, valeu aí. Conversa boa, bicho. Conversa massa aí com vocês. Muito obrigado. Você quer fazer alguma divulgação do Diacon? É bom divulgar o Insta, se tem alguma forma da gente doar pro Diacon, se a gente comentou dessa possibilidade. Ou fazer algum tipo de coisa. Ou até, se você quiser divulgar suas redes sociais, se for do seu interesse ou algo que você tem interesse em divulgar. Então, galera, o Instagram do Diacon, né? @DiaconFal. Eu peço que todo mundo que for do IC, por favor, siga o Instagram do Diacon. Quando tiver uma dúvida, manda lá no direct. Em algum momento eu vou responder, né? Posso demorar um pouquinho, mas eu vou responder. Em algum momento eu vou responder. Quem quiser também, né? Me seguir, tiver alguma coisa, algum questionamento, quiser mandar direto pra mim, que eu já falo com a galera aqui do Diacon. Meu Instagram é mwt.miller. E aí tem o Márcio que é o secretário, ele é o cara que anota tudo. Se você avisar as coisas pra ele, ele vai anotar. E o Instagram dele é marcio.ic. E com 2 Ks marcio.ic. E o meu é mwt.miller. Mas eu peço que vocês sigam o Diacon, por favor, @DiaconFal. Acabei de ver que eu sigo realmente o Diacon. Não, eu também, certeza. E acho que é isso aí, velho. Questão de doação, a gente eu não vou dizer nada porque a gente não define nada. Tudo que a gente define tem que ser em conjunto. Toda decisão é em conjunto. Eu não posso falar nada, então... Se a gente definir alguma coisa, a gente vai divulgar. O que eu digo é isso. Então é só acompanhar aí. E, por favor, acompanhe o e-mail institucional também. Tem aluno que não olha muito o e-mail institucional. Acho muito válido isso aí. Você está sempre acompanhando toda semana. Chega na sexta-feira, olha lá o que teve durante a semana no e-mail, que às vezes tem um aviso importante. Justo. Às vezes tem, sei lá, algum professor acordou bem e deixou um fone na salinha de convivência pra quem quiser pegar, tá ligado? Isso já aconteceu. Já aconteceu? Já aconteceu. Sério? Já aconteceu, né? Deixou um headset, tipo, não, isso aqui é pra quem pegar aí e tal. Aí botaram no institucional, Caralho. salinha de convivência. Aí eu vi, tipo assim, ele postaram esse e-mail 4 da tarde de um dia, e eu chego muito cedo aqui no IC, então 6h30 eu tava aqui, e eu vi esse e-mail, aí eu... Será que tá lá ainda, velho? Eu sem fone na época, será que tá lá ainda, velho? Quando eu cheguei lá, não, já levaram. F. Mas é importante mesmo. E até a oportunidade de, não só aviso no geral, mas oportunidade de estágio, oportunidade de projeto, são sempre divulgadas no e-mail institucional. E até algumas pesquisas de faculdade também que o pessoal joga lá. É muito importante o pessoal ficar de olho no institucional. Inclusive, entrar na UFAL foi o que mais fez eu entrar nessa ideia do e-mail, porque eu nunca olhava e-mail. E-mail era só tipo, vou fazer meu cadastro num joguinho. Exato, acabou. E acabava, eu nunca olhava meu e-mail, mas depois da UFAL, até o meu e-mail pessoal eu tenho que olhar. Eu também, já fiquei com a mania de sempre estar olhando o e-mail pessoal, todo e-mail tem que olhar. Sim. Mas tem algo a falar, Vini? Não, é isso mesmo. Nem agradecer o pessoal. Obrigado, pessoal, pela presença de vocês aqui nesse episódio, pela sua audiência. A gente vai ficando por aqui. Assistam os próximos episódios, assistam os episódios antigos e é isso. Até mais. É isso, muito obrigado, pessoal. Dê o like aí no YouTube. Se você não gostou do episódio, você dá o dislike. Ativa o sininho. Acho que eu não deveria nem ter falado, porque eles poderiam até não gostar do episódio, mas eu esqueci de tirar o like. Enfim. Só deixa o like lá. Deixa o like, compartilha, tanto as plataformas de áudio quanto no YouTube. Coloca 5 estrelas no Spotify ou na plataforma que você estiver ouvindo, que você pode avaliar a gente positivamente, tá certo? Muito obrigado a todos que ouviram a gente até agora. Nós nos vemos no próximo LaCast. Fiquem na paz e até a próxima.